Olá, meus amigos, tudo bem? Faz tempo que eu não venho por aqui gravar um videozinho, né? Sumi, mas estou de volta aí para a gente conversar mais um pouco sobre, adivinha o tema? Jurídico, né, gente? Só sei fazer isso, só respiro isso 24 horas por dia. Então é sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre um procedimento aqui que é um procedimento administrativo, que é a suscitação de dúvida ou procedimento de dúvida, que é realizado perante o cartório e depois remetido ao juiz para a sentença. Se você é da área jurídica, vamos lá, vamos analisar isso daí, vamos aprofundar um pouquinho na matéria. E se você não é, mas possui curiosidade, também será muito bem-vindo, será uma honra em tê-lo por aqui. Iniciando, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Pomer, eu sou procurador do município, advogado, e estou aí um tempinho já estudando para concursos públicos e prestando provas aí em certames diversos. Desde 2011 que eu entrei na faculdade, eu já almejava a carreira pública e desde então meus estudos foram focados aí para provas de concursos públicos, certo? Pois bem, então partindo para o tema, mas antes de verticalizar na matéria, eu gostaria de pedir para os senhores para a gente partir do plano concreto, porque o plano concreto ele nos ajuda a internalizar melhor a matéria, o conteúdo da matéria, enquanto que o plano abstrato é mais difícil da gente fixar na matéria, na memória de longo prazo. Então, é muito importante que a gente parta de um plano concreto, mesmo porque, via de regra, né, segundo as fases em diante dos com mais variados concursos, o examinador te dá um caso concreto para ver a sua concepção resolutiva, para ver a sua eficiência e o seu poder de decisão e argumentação. Então, ele não vai perguntar, via de regra, o que é tal coisa. Muito difícil. Normalmente ele vai te dar um caso e a partir desse caso ele vai falar ele vai perguntar o que é, como é e quando adotar. E enfim, qual seria o seu entendimento. Eventualmente ele vai pedir qual seria o seu entendimento, se por uma corrente ou outra, um posicionamento ou outro, porque entra, de certa forma, na esfera subjetiva da sua cognição. E, via de regra, o concurso público ele deve ser dotado de natureza objetiva, de cobranças de conteúdos de natureza objetiva, para que não haja questionamentos e subjetividades, certo? Pois bem. Então vamos lá. Procedimento de dúvida. O que é isso? Primeiro, partindo do caso concreto, presta atenção. Larga a caneta, larga teclado e vamos refletir um pouquinho. Imagina que você deseja registrar algo num cartório de registro de imóveis ou de registro de pessoas civis ou tabelionato de notas. Apresente a documentação respectiva e o oficial, diante do protocolo dos documentos e do pedido, ele vai tomar basicamente duas providências. A primeira é proceder com o registro, e aí, se a gente ter que essa é o que nós iremos adotar agora, acabou o vídeo por aqui, vamos partir para o próximo aí, que a nossa missão está finalizada. Mas não seria tão palatável, não aguçaria a nossa cognição para ter um aprofundamento sobre a questão mais propriamente dita sobre o procedimento. A segunda hipótese é que o oficial, em posse do protocolo e da documentação, ele faça exigências ou ele peça documentos aos quais você entende que não seriam cabíveis ou que não existe fundamento para que ele faça essas exigências. Então você,
como apresentante, poderá, na nota de devolução, onde é feita as exigências do oficial, requerer a suscitação de dúvida ou procedimento de dúvida. Mas preste atenção, a dúvida não é porque o oficial não sabe, que ele é ignorante, ou porque ele está errado. Seria uma espécie de objeção à exigência dele, uma espécie de impugnação às formalidades exigidas por ele. E não propriamente de que ele não sabe o que fazer, certo? Esse é um primeiro ponto que tem que ser dado atenção. Pois bem, diante do seu pedido de suscitação de dúvida, ele irá lavrar o pedido na nota a partir da prenotação, irá fazer a prenotação na nota devolutiva de maneira clara, objetiva, e remeterá eletronicamente. Presta atenção, porque foi mudança de 2022 na legislação da Lei de Registro Público. Agora tudo é remetido eletronicamente. Porém, antes disso, é óbvio que ele vai fazer lá a prenotação, ele vai abrir prazo para você você impugnar. Depois será aberta a vistas para o Ministério Público se manifestar. E o procedimento irá correr na Justiça Civil, estadual ou federal. Presta atenção que o STJ já se manifestou sobre o assunto, gente. Esse procedimento é um procedimento de natureza administrativa. É um procedimento de jurisdição voluntária. Não é um procedimento de jurisdição contenciosa, tá? Não confunda, pelo amor de Deus. É tudo administrativo. É tudo extrajudicial, entre aspas, e administrativo. O procedimento ele é administrativo. Eu friso isso porque é muito fácil a gente fazer a ligação de quando um procedimento ele é remetido ao judiciário, se trata de um procedimento jurisdicional. Mas esse é administrativo. O STJ já manifestou sobre esse assunto. É só dar uma pesquisada se vocês quiserem, que os senhores irão encontrar. Certo? E qual que é a importância em saber que esse procedimento ele é administrativo? É que a sentença impropriamente colocada na Lei de Registro Público, porque, veja, a sentença no Código de Processo Civil, ela fala que é aquela que, com base no 485 e no 487, ela põe fim ao procedimento comum ou põe fim a processo de execução. E a sentença, nesse caso concreto, ela não põe fim ao procedimento com base em 485 ou 487 e nem extingue o processo de execução. Então, ela não é propriamente uma sentença. E outro aspecto muito importante, o STJ também já se manifestou, que essa sentença ela não faz coisa julgada, nem material, nem formal. Então, veja, tudo corrobora para aquilo que eu falei. É um procedimento administrativo e a decisão, embora o nome in iure seja sentença impropriamente, não é bem uma sentença, seja aquela do CPC, e piorou do CPP, porque o CPP ele fala no 386 em sentença absolutória, no 387 em sentença condenatória. Então, afaste isso daqui. Pois bem, com base nessa sentença, você tem que ter em mente que se ela for julgada procedente, não quer dizer que você, que é o apresentante, ganhou. Porque quem entra com o processo não é você, é o oficial. Então, se a sentença é de procedência, quem tem razão não é você, não. É o oficial que deu a entrada no procedimento. E, a contrário senso, se essa sentença for de improcedência,
você tenha razão nas suas argumentações e no seu pedido de suscitação de dúvida, hipótese em que o oficial ele deverá cumprir com o registro com base nos elementos e nas provas que constam no caso concreto. Fechou? Outro ponto muito importante, que é um ponto doutrinário e a primeira corrente, que é a corrente majoritária. A corrente majoritária, ela entende que esse procedimento ele não admite dilação probatória, ou seja, ele é um processo sumário que não admite, via de regra, dilação probatória. Então, não adianta pedir perícia, pedir oitiva de parte, pedir oitiva de testemunha, porque, via de regra, será indeferida, tá, gente? É um procedimento sumário, sucinto, e que vai ser julgado e analisado quanto à legalidade das exigências do oficial com base nas documentações e nos elementos do caso concreto, certo? Então, basicamente são essas considerações que eu gostaria de trazer para vocês. E, para finalizar, nós temos uma outra impropriedade. Não basta uma ou duas, nós temos várias, né? Que é a questão recursal. A lei de registro público, ela prevê que da sentença do juiz cabe a apelação. E não é a apelação do 1009 do CPC. Pelo amor de Deus. É a apelação da lei de registro público, certo? Então, por favor, não vão confundir. Espero que vocês tenham entendido. E vamos verticalizar mais um pouquinho para finalizar. E se o oficial se recusar a suscitar dúvida? Me mostra na lei de registro público aí qual que é o que tem que fazer. Pode procurar. 198 seguintes da lei de registro público, 6.015 de 73. Não tem nada. Foi então que foi criada a hipótese, tanto jurisprudencial é pacífico em cabimento, tá? O procedimento de suscitação de dúvida indireta, em que o apresentante, no caso concreto, foi você vai diretamente ao judiciário e realiza esse pedido de suscitação de dúvida indireta, certo? E aí o procedimento ele corre pelo judiciário. E outro ponto importante, se depois apurado que o oficial ele se omitiu, ele cometeu um dano ou agiu em desconformidade com os procedimentos formais e legais, ele está sujeito a penalidades, e são penalidades severas previstas em lei específica, que vai da repreensão até a perda da delegação, ou seja, ele pode perder a delegação do cartório que ele exerce. Então é por isso que é muito difícil, raramente a gente vai encontrar uma hipótese em que o oficial ele recuse ou ele não siga os procedimentos da suscitação de dúvida. Se bem que no Brasil, né, a gente tem aí muitas pessoas que se acham verdadeiras figuras acima da lei, né? Mas se ele assim o proceder, cabe a responsabilidade dele. E eu vou apontar a lei aqui, porque muitas vezes o advogado na prática ele não tem muito tempo para ficar correndo atrás e se aprofundando na matéria. Então a lei que trata da responsabilização do oficial diante da desconformidade ou irregularidade ou impropriedade nas suas atribuições é a lei 8935, salvo engano. Deixa eu só confirmar aqui.
Lei 8935 de 94. Podem ir lá ver, o artigo é o 32. Lá tem todas as hipóteses taxativas de penalidades atribuídas. Repreensão, suspensão de 90 dias, prorrogáveis por mais 30, perda da delegação, tem multa, enfim, são basicamente essas as penalidades. Bom, eu acho que o vídeo já tá bem grandinho, né, para essa nova sociedade que a gente vive, essas novas mentalidades que viciar em conteúdos de até 1 minuto e que não necessariamente sejam de qualidade, né? Mas cada um faz o juízo de valor daquilo que vê. Então, por enquanto, outro ponto muito importante. Desculpem. A competência para o julgamento do pedido de suscitação de dúvida, por vez, poderá ocorrer pela Justiça Federal, quando envolve bem imóvel da União. E presta atenção, pode pesquisar que teve julgado do ano passado, 2022, em que foi definido que a competência seria da Justiça Federal não só quando envolve bens da União, mas de toda a administração pública federal. Fechou? Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.